Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, atenção, a casa caiu para Vitor Pereira. Jogador do Flamengo tem lesão confirmada grau 3, lesão grave, e está fora das finais do Campeonato Carioca. Outra notícia importante, treinador muito cotado para assumir o Flamengo será demitido ainda hoje. Galatasaray da Turquia detona, presidente do Galatasaray detona Jorge Jesus. Reunião hoje pode definir o futuro do treinador. Reunião esta com o presidente do Fenerbahçe. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Eu vou começar esse vídeo de agora perguntando a vocês: teremos 2 semanas até a final do Campeonato Carioca. Você demitiria o Vitor Pereira agora, imediatamente? Ou esperaria, daria um tempo para ele, já que ele tem 2 semanas para treinar, para ele trabalhar a equipe e depois, dependendo do resultado, o demitiria ou não? É uma decisão importante. Eu tenho a minha opinião formada e vou falar para vocês aqui agora. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ler cada um de vocês. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like. É importante demais o like agora no início do vídeo, para que o vídeo tenha relevância. Um vídeo de cobrança, fortes cobranças. O que está acontecendo no Flamengo é uma vergonha. O Flamengo protagonizando nesse início de ano vergonha em cima de vergonha, e nós iremos cobrar. Então deixa o seu like. Nós somos a voz de você que está aí do outro lado. São mais de 103 mil inscritos. E podem ter certeza que iremos cobrar, sendo a voz de vocês. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Esse botão que está vermelho aí embaixo, escrito inscreva-se, clica nele para ele ficar branco, até ele ficar branco, e aí aparecendo inscrito. Acione do lado o sininho da notificação para você se manter muito bem informado com o que há de melhor. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Olha, ontem, uma atuação desastrosa do Flamengo. O resultado não pode mascarar a vergonha que foi dentro de campo. Um time completamente desorganizado, um time espaçado, um time sem ideia de jogo, um treinador confuso, parecendo estar desanimado, inclusive. Parece conformado que ele não vai conseguir resolver o problema dos jogadores. Não deu certo, não acertou. E a casa caiu realmente para o Vitor Pereira. Ontem ficou mais do que provado. Impressionante a escalação dele, uma escalação equivocada. 2 laterais no banco de reserva e ele matou o Cebolinha, conforme nós falamos a semana toda. A escalação de Cebolinha na lateral, na ala, era um erro, é um absurdo. Vamos lá, aí tem alguns que podem defender dizendo o seguinte: pô, Fábio, mas se ele coloca o Varela não reunia condições, vinha de contusão e ele poderia queimar uma substituição. Beleza, então ele coloca o Varela durante o jogo e aí ele poderia queimar 2 substituições, que é a entrada do Varela e ter que substituí-lo se ele sentisse. É pior ainda, é mais fácil colocá-lo de início e se ele não aguentar, você promove a substituição. E ainda tinha o Wesley, que treinou a semana inteira, que ele mesmo colocou o Wesley para treinar durante a semana. Ah, mas ficou um bom tempo parado. Não importa, é da posição. Todos nós sabíamos que o Cebolinha não atua por ali. Ele não atua nem de ala, quanto mais de ala pelo lado direito. Ele tem um problema sério na marcação. Não é possível que o treinador não enxergue isso. Então, ele simplesmente tirou a confiança de um jogador que vinha atuando bem, que vinha sendo destaque do Flamengo nos últimos jogos. Esse jogador perdeu a função dentro de campo e não ganhou o lateral direito. Quer dizer, incrível os erros. A escalação do Davi Luiz, jogando pelo lado esquerdo para marcar o Peck, que é o jogador mais rápido do time do Vasco. Davi Luiz lento, tomou um cartão logo no início, totalmente fora de tempo de jogo. Gente, é muita coisa errada. E aí depois nas substituições ele mantém o Davi Luiz mesmo com o cartão. O Davi Luiz completamente receoso de dar o bote.
fazer mais uma falta e ser expulso, dando espaços à torta e à direito. São muitos erros. E agora, para completar, o Vitor Pereira, quando perguntado ontem sobre o trabalho, o que fazer para acertar o time do Flamengo, já que ele vai ter um tempo para poder treinar a equipe, 2 semanas até a final, ele disse que é momento de descanso. E hoje foi anunciado que os jogadores terão 3 dias inteiros de folga, reapresentação quinta-feira pela manhã. Gente, isso é um absurdo. Pelo amor de Deus, cadê os defensores que quando Paulo Souza falava no ano passado que 2 dias de folga, quando o Flamengo se encontrava completamente desarrumado dentro de campo, os defensores diziam, não, mas é CLT, é questão jurídica, tem que dar folga, porque os jogadores tiveram 30 dias de férias, tem que ter 2 folgas semanais, uma folga. Pelo amor de Deus! Esse ano o Flamengo usou e abusou de dar férias para os jogadores, foram quase 2 meses de férias, justamente porque teríamos maratona de jogos ao longo do ano. Nada justifica, com um time completamente desarrumado, o cara dá 3 dias de folga, praticamente a semana inteira de folga, e mais, hein? A gente tem informações de que reapresentação quinta-feira pela manhã, treino quinta, sexta e sábado, domingo folga de novo. Que loucura é essa, cara? Que loucura! Ontem nós tivemos a participação aqui do ex-treinador do Flamengo, aliás, espetacular o nosso pós-jogo. Começou-se uma parceria que promete com o Luiz Antônio Rubro-Negro, que é um professor na parte tática. Ele deu uma aula de como joga o Flamengo, o porquê não dá certo e o porquê não dará certo. Uma aula, inclusive, ilustrando para você poder entender detalhadamente o posicionamento do Flamengo dentro de campo durante a partida de ontem, os erros cometidos, os buracos que o Flamengo deixa. Uma aula ontem, o pós-jogo, que vai ser assim em todos os jogos do Flamengo, após o jogo, né, no pós-jogo. E ontem tivemos a participação brilhante também, que teremos em todos os nossos programas de pós-jogo, do professor ex-técnico do Flamengo, Sebastião Rocha. E eu fiz uma pergunta para ele, professor, em que momento, o senhor que já passou pelo Flamengo, foi técnico do Flamengo por muitas vezes, em que momento o profissional sente que a coisa não vai caminhar? E pelo que o senhor observa das atitudes do Vitor Pereira, ele já sentiu isso? Que a coisa não vai caminhar? E a resposta do professor foi sim. O Vitor Pereira sabe que não vai dar certo. Ele sabe que ele não vai conseguir encaixar o modelo de jogo dele pelas características dos jogadores do Flamengo. Isso é fato, é uma loucura o que ele vem fazendo, tentando implementar 3 zagueiros, deixando o time completamente espaçado, o meio-campo é um buraco aberto. E a gente depende do talento individual dos nossos jogadores. A casa caiu para o Vitor Pereira. O presidente Rodolfo Landim ontem foi muito cobrado apesar da vitória, inclusive por seus aliados dentro do Maracanã, cobrando a mudança de treinador. A torcida vaiou o Vitor Pereira e o chamou de burro, mesmo o Flamengo se classificando. Eu digo a vocês que, Fábio, pode ser uma loucura mudar de treinador nesse momento em que o Flamengo vai jogar uma final contra o Fluminense. Gente, eu não acho loucura. A final com o Vitor Pereira, ela está praticamente perdida. Eu não vou dizer perdida porque no futebol, meus amigos, tudo pode acontecer. Principalmente quando se trata de um clássico. Mas, se você colocar conjunto a conjunto, elenco a elenco, futebol jogado nesse momento, é praticamente perdido. Então você não pode pecar pela omissão. Você tem que agir. Assim como o Flamengo agiu demitindo o Abel Braga naquele momento que o Flamengo estava classificado na Libertadores, colocando o Jorge Jesus, agiu demitindo o Dorival pela performance, não pelos resultados, e contratando o Vitor Pereira, precisa agir agora. E se for necessário sacrificar o Campeonato Carioca para o bem da temporada, já que é agora que um treinador novo vai ter tempo para trabalhar o time, é agora, com 2 semanas de trabalho.
e depois 2 semanas faz um jogo da final, mais uma semana de trabalho. Se não der para ganhar o Carioca, que prepare o time para o início da Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Porque depois disso, não teremos mais tempo. Serão jogos quarta e domingo. É a minha opinião. A hora de mudar é agora. Jorge Jesus está por um fio lá no Fenerbahçe. Hoje vai acontecer uma reunião do presidente do clube, que inclusive sofreu pressão da Federação Turca pelas declarações do Jorge Jesus. Ele vai ter que se posicionar. As fortíssimas declarações do Jorge Jesus dizendo que ganhe quem ganhar, quem vencer, não será lícito o título de quem vencer o campeonato turco. E o presidente do Galatasaray detonou o Jorge Jesus e disse que o presidente do Fenerbahçe irá dar uma resposta, insinuando claramente que o Jorge Jesus será demitido. Isso foi ontem a declaração do presidente do Galatasaray. E aí eu digo a vocês, independente se ele será ou não demitido, a multa dele é 3 milhões de euros. 3 milhões de euros é fichinha para o Flamengo, para poder colocar um treinador competente aqui no clube e que comece a trabalhar agora. O Flamengo deve, é obrigação dessa diretoria ir agora no Jorge Jesus. Jorge, é o seguinte, precisamos agora. Quanto é a multa? A gente paga, é 3 milhões de euros, eu vou pagar para você vir agora. Ele já saiu da Liga Europa, ele já fez uma declaração forte em relação ao Campeonato Turco, quer dizer, ele está mais fora do que dentro. Ele deve ser demitido, se não for, o Flamengo tem que pagar a multa. Isso é fato, não se discute. E se ele disser, mas não posso agora, que eu não acredito, não posso agora, só daqui a um mês e tal, então parta para outro treinador. E aí a gente traz a informação do Fabrício Romano, um competentíssimo jornalista europeu, que diz que Jorge Sampaoli será demitido hoje. O treinador, que é um dos cotados para assumir o Flamengo, será desligado do Sevilha da Espanha hoje. Uma reunião marcada para ainda hoje irá decretar a demissão do Jorge Sampaoli. Então você tem opções no mercado. Eu acho que o Sampaoli é você jogar gasolina aonde já está pegando fogo. É um risco, é uma loucura. Mas ficar com o Vitor Pereira é você ficar na inércia e você saber que você não vai caminhar mais, você vai permanecer no mesmo lugar e comprometer o ano do Flamengo. Não façam o que fizeram no ano passado, contando com a sorte. O professor Sebastião Rocha lembrou muito bem. A sorte pode não estar ao lado do Flamengo como esteve no ano passado, até porque os clubes esse ano estão muito mais organizados do que estava no ano passado. Então o Flamengo vai encontrar fortíssimos concorrentes, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E pode não ter tempo, pode não dar tempo para o novo treinador, sem tempo de trabalhar, que só tem tempo agora, essas 2 semanas e mais uma no intervalo entre os jogos. Flamengo e Fluminense, na verdade não tem nenhuma, porque o intervalo entre os jogos, Flamengo e Fluminense, tem o início da Libertadores, então são só essas 2 mesmo. Que isso seja feito com urgência, a Libertadores bate a porta, e nós precisamos dessa mudança nesse momento. O zagueiro Pablo está fora do Campeonato Carioca, lesão grau 3, tira o zagueiro Pablo do Campeonato Carioca, não jogará as finais. E ainda tivemos hoje o De Arrascaeta cortado da seleção uruguaia pela lesão que teve ontem. Uma notícia muito boa para o Flamengo, já que o atleta permanecerá no Ninho do Urubu com tempo para poder trabalhar. Galera, esteja com a gente para a gente debater hoje às 7 da noite na nossa live, no programa do Leandro Lade. Conto com vocês lá. Valeu? Saudações rubro-negras, um grande abraço, deixem o seu like e se inscreva no nosso canal.